Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a semana 3 do PET de Geografia, na página 58. O tema de hoje vai ser sobre clima e atividades humanas. Então, pessoal, aqui no Brasil nós estamos numa zona tropical. Aqui a gente consegue sair para jogar um futebol, jogar um vôlei na rua, na quadra. Mas se a gente quisesse fazer algum esporte de inverno, como esquiar, praticar snowboard, a gente não consegue, porque aqui não tem neve, né? Esses esportes são de países nas regiões temperadas ou polar. Então, e nesses lugares onde neva em uma época do ano, eles não conseguem jogar futebol, praticar alguns esportes ao ar livre por causa dessa neve, né? Já aqui no Brasil a gente consegue todo ano praticamente jogar um futebol, né? Apesar dos dias de chuva ser mais difícil. Mas é claro, gente, que o clima não vai influenciar só na prática dos esportes. Ele influencia em toda a nossa vida. Por exemplo, em regiões de clima de temperatura baixa, o telhado das casas são inclinados, porque se neva, por exemplo, a neve não fica no telhado, né, acumulada. E aí, como ela não acumula, não fica tão frio dentro da casa, o teto não fica pesado, né, não corre risco de cair. Então, o telhado inclinado vai facilitar escoar a neve, né? E quando ela virar água também vai escoar com mais facilidade. Já em outros lugares, predominam as moradias do teto plano, porque elas não têm necessidade de escoar água, não tem perigo de cair neve em cima dos telhados, então não tem essa necessidade. Em lugares que são mais quentes, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o ideal é pintar a casa de uma cor mais clara, de um branco, até o telhado mesmo, porque aí a casa não aquece tanto, né? Fica mais fresca, porque a cor clara ela vai refletir a luz, enquanto a cor escura ela absorve o calor do sol, faz com que a casa fique mais quente. E nos últimos anos, com a ajuda da tecnologia, nós conseguimos prever muitos fenômenos climáticos que antigamente a gente não conseguia, como por exemplo a onda de frio ou de calor, chuvas torrenciais, que são aquelas chuvas muito fortes que podem trazer muitos estragos, os furacões a gente consegue ver com vários dias de antecedência, né, 3 dias, os períodos de seca, as nevascas. Mesmo conseguindo prever esses eventos com antecedência, a gente não consegue conter eles. A gente vê com antecedência, por exemplo, os furacões, e o pessoal esvazia as casas, né? Sai da cidade onde vai acontecer o furacão, porque a gente não consegue conter. Olha só, nessa imagem a gente consegue ver. Aqui onde é um lugar mais calor, né? Na Grécia, as casas são mais claras, para não esquentar tanto, como tem muita exposição ao sol, tá vendo? Já aqui, que é a imagem da Suíça, onde neva bastante, nós podemos ver aqui, ó, o teto inclinado, ó. Aí a neve não fica acumulada. Então dá para ver a diferença da construção das casas, né? Olha, aqui o telhado é retinho, porque não vai nevar, né? Então não precisa dessa inclinação. Então o clima vai interferir muito na ocupação do território. Outra coisa que o clima vai interferir bastante é nas atividades econômicas. A gente pode ver, por exemplo, quando começa a fazer muito calor, a gente quer sair para tomar um sorvete, tomar um açaí, quer sair para tomar um ar mesmo, né? Não quer ficar em casa. Já se começa a fazer muito frio, a gente prefere ficar em casa, tomar uma coisa quente, um caldo. Se chove também, nós preferimos ficar em casa, né? Então o clima influencia muito nessas nossas atividades. Na atividade também da indústria, do comércio e do turismo. Por exemplo, no inverno, as roupas de frio, como a blusa, calça, meia, ficam mais caras, né? Porque nós temos mais necessidade desses acessórios. Então, quando a gente vai comprar, fica tudo mais caro.
Você sai no centro da cidade, em todas as vitrines você vê blusa de frio, gorro, os manequins todos vestidos com muitas roupas, né? E o preço das roupas de frio fica mais caros. Aí chega no verão, aí a gente vai procurar as roupas mais leves, como bermuda, camiseta, regata, saia. Então, as roupas de frio que antes estava vendendo nessas lojas entram em promoção, porque a gente não está procurando aquelas roupas mais. E as roupas de calor ficam mais caras. Não só as roupas, né? Também os ventiladores, ar-condicionado, o sorvete, fica tudo mais caro, porque a gente quer, no calor, usar aqueles produtos. Então, o clima ele também vai influenciar no preço das coisas. Outra coisa que é bastante influenciada pelo clima também é a agricultura. Então, tem lugares que tem mais umidade, a temperatura é mais alta ou mais baixa, tudo isso influencia no plantio, na colheita, em como que você vai armazenar depois que colher, como você vai guardar o que você colher, o transporte e também a comercialização dos produtos. Por exemplo, a produção de cacau que serve para fazer o chocolate, né? Ele desenvolve melhor em climas quentes, em lugares de temperaturas elevadas. A banana e o café, por exemplo, são sensíveis a geadas. Já o trigo, ele desenvolve em temperaturas mais baixas. Tudo isso vai influenciar em onde o produtor vai plantar, o que ele vai plantar, apesar de que atualmente muitos produtos são cultivados em estufa, que vai diminuir a influência do clima. A irrigação também é uma técnica que foi desenvolvida que diminui a influência do clima. Então, essas técnicas que a gente vai desenvolvendo vai melhorando as atividades agrícolas. Mas não são todos os produtores que vão ter acesso a essas tecnologias. Um produtor menor não tem acesso a essas técnicas, né? A pecuária... E na pecuária, que é a criação de animais, a venda de animais, por exemplo, de vaca, os fenômenos climáticos podem afetar na qualidade e na quantidade dos pastos, que influencia na distribuição e na alimentação desses animais. Por exemplo, se não tiver água, pode reduzir as áreas de pastagem, e aí provoca a queda de produção do leite, da carne. Então tudo isso vai influenciar na produção. Agora passando para as atividades. Atividade 1. Como o clima do lugar onde você vive interfere nas atividades que você realiza ao longo do ano? Explique como essas atividades são alteradas. Então aqui você vai falar, quando chega um período de chuva aqui na cidade, você não consegue sair para fazer atividades ao ar livre. Então vocês têm que analisar todas essas questões climáticas. Observe as fotografias e responda as atividades 2 e 3. Então vocês olhem essas duas imagens aqui, ó, do mar, as velas, essa aqui do pessoal na neve, e responda essas atividades. Atividade 1. Que atividade está sendo praticada pelas pessoas nos lugares retratados? Então tem que olhar aqui e ver o que é isso. Que esporte é esse? Atividade 3. Como o clima influencia as atividades desenvolvidas nos lugares retratados? Então vamos analisar essas imagens. Atividade 4. Faça recortes de imagens que exemplifiquem a interação entre seres humanos e o clima, em relação a diversos aspectos sociais, econômicos ou até mesmo que retratem alguma condição climática extrema, como furacão, frio intenso. Colhe as imagens no seu caderno ou no PET impresso. Então vocês pesquisem em revistas antigas, livros antigos, algumas imagens que você consiga ver o clima influenciando as atividades. Vocês cortam e colam aqui no PET de vocês ou mesmo no caderno. Então, pessoal, ficamos por aqui. Essa semana serão só 4 atividades. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo, que a gente pode tirar essas dúvidas. Boa semana para vocês e até semana que vem.